Vamos começar, então, falando a respeito desse escândalo, porque é um escândalo grandioso, né? Embora nem tenha tanta repercussão aqui na mídia brasileira, mas na mídia mundial está repercutindo bastante, não só na Argentina, mas que é a questão do Javier Milei, né? Javier Milei, no que já tem sido chamado de escândalo das criptomoedas. A gente tem aí essa notícia mais recente de que o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram acionados para investigar o Milei nesse caso. E como que isso aconteceu? Na verdade, foi uma firma de advogados argentinos representando pessoas que foram prejudicadas nesse caso que muita gente entende, justamente que foi um golpe nas criptomoedas, que faz muito pouca, para variar, né? Aquela coisa típica do capitalismo, pouca gente ganha muito dinheiro e muita gente acaba perdendo. Então, esses advogados foram aos Estados Unidos e entregaram para o FBI, para o Departamento de Justiça do país, um relatório de operações criminosas sobre as atividades que envolvem essa criptomoeda chamada Libra, né? O cifrão Libra. E esse documento, inclusive, ele destaca a participação do presidente argentino Javier Milei, no caso, da sua irmã Karina Milei, que é secretária-geral da presidência, afinal, nada mais meritocrático do que você nascer irmão do presidente. Temos também o Maurício Novelli, Manuel Terrones Godoy, que já haviam trabalhado com Milei no passado, sendo citados nesse relatório, além do estadunidense Hayden Mark Davis e do singapuriano Julian Peh. O que diz ali o documento? Diz o seguinte: solicitamos que o Departamento de Justiça investigue o papel do presidente da República da Argentina, Javier Milei, neste golpe, já que ele promoveu e no passado promoveu vários empreendimentos que acabaram sendo golpes. É isso que diz o advogado desse escritório, Mariano Moiano Rodrigues. Eles entendem que os Estados Unidos teria jurisdição, já que o primeiro envolve cidadãos ou pessoas residentes nos Estados Unidos que foram vítimas dos crimes. A plataforma utilizada, o Keep Protocol, é desenvolvida nos Estados Unidos. A empresa controladora também, a Keep Network Incorporation, está registrada em Kansas City. E esse temor também dos advogados, né, de terem que ir até os Estados Unidos, é porque existe ali um receio de que haja interferências nas investigações na Argentina, já que Javier Milei, apesar de ser uma pessoa que, do ponto de vista discursivo, adota muito a liberdade, é alguém bastante autoritário, obviamente. Inclusive, teve um outro episódio na noite de ontem que mostra isso, a gente vai falar dele logo mais. Mas primeiro vamos falar do tamanho do escândalo, né? Se de repente você chegou agora, não sabe o que está acontecendo a respeito desse caso envolvendo Javier Milei, foi o seguinte: na sexta-feira ele publicou na conta dele na rede social X uma postagem promovendo esse novo token digital, né, essa Libra. E na publicação ele dizia, inclusive, que o projeto serviria para financiar pequenas empresas e empreendimentos locais na Argentina, seria bom para o desenvolvimento do país e tal. Após esse endosso do Milei, a capitalização de mercado dessa nova criptomoeda subiu para 4,6 bilhões. A gente tem que lembrar que o Javier Milei, além de ser presidente da Argentina, é alguém que tem muita relação, ele é muito admirado por uma parte do chamado mercado e também por muitas pessoas que são investidores, que são estimuladoras dos negócios das criptomoedas. Só que depois que chegou em 4,6 bilhões, teve ali horas, né? Isso foi uma questão de horas. Logo na sequência ali, um pequeno grupo de carteiras digitais retirou quase 90 milhões de dólares e aí você viu o valor despencar. Segundo uma publicação, inclusive, de uma revista de um site especializado, o Solana Post, em criptomoedas, a operação afetou 74.698 pessoas que perderam mais de 286 milhões de dólares, aí a bagatela de 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, se a gente for converter aqui na moeda brasileira. Aí depois o Milei deletou essa postagem, disse inclusive que ele não conhecia os detalhes do projeto e após ele se inteirar decidiu não continuar divulgando, só que ele apagou depois que já tinha havido toda a movimentação. Então todos os danos já estavam produzidos ali. E aí a gente tem que falar também das características do que é esse mercado das criptomoedas, né? A criptomoeda é um tipo de moeda digital, se chama cripto porque ela utiliza a criptografia para garantir a segurança das transações,
Só que ela, diferentemente das moedas tradicionais, elas são descentralizadas. Então, não tem um banco central que cuida dela, não tem nenhuma instituição financeira. E elas operam numa rede que é o chamado blockchain, que é um registro público. Então, todas as transações são registradas ali. Por isso que dá para saber a movimentação, o que aconteceu, dá para traçar um histórico daquilo que acontece com determinada moeda, como foi o caso dessa moeda, desse token virtual que foi lançado, que foi promovido por Javier Milei. Não foi lançado por ele, mas foi promovido por ele. E como também tem esse registro, na prática as transações se tornam públicas, qualquer pessoa, então, pode verificar o histórico, só que as identidades dos usuários são protegidas por endereços criptográficos, que não revelam quem são os envolvidos. Então, a gente sabe que isso existiu, tem ali o histórico de transações, que, segundo as agências de inteligência, tem uma característica de golpe, né? Ou seja, alguém lançou ali o empreendimento já com a intenção de dar esse golpe, só que a gente não sabe quem são as pessoas que se envolveram nisso, né, que se envolveram nas negociações. E aí, o que essas agências, o que esse pessoal que está investigando diz, é que foi o chamado rug pull, né, que seria uma puxada de tapete, que é um golpe bastante comum nesse mundo das criptomoedas. Você tem ali um desenvolvedor ou desenvolvedores de um projeto que eles lançam esse projeto, de repente ele tem um impulso, no caso, o impulso dessa moeda foi a publicação de Javier Milei, e depois eles simplesmente retiram tudo, né, abandonam o empreendimento de forma repentina e levam os fundos dos investidores. Isso faz com que o valor caia e as pessoas fiquem ali sem o seu dinheiro, sem o seu recurso, né? Então, você tem aí algo bastante característico e a gente, quando vê esse caso, lembra de um caso também recente, dessa pessoa que aparece na foto junto com Javier Milei, que é Donald Trump. Donald Trump também, ele no caso, né, lançou o próprio ativo digital, o próprio token dele, o chamado meme coin, que que levava ali o nome do presidente dos Estados Unidos e que ele dizia que era oficial dele, e porque era mesmo, é porque essa moeda ainda existe, né? Quando teve o lançamento, também houve ali uma valorização muito rápida. O token ele passou ali para quase 13 bilhões de dólares em 2 dias, e depois teve ali uma queda de novo, uma queda de 50% no preço dessa coin, desse token virtual do Donald Trump, em 3 dias. Aí, quando a gente vai ver os números, percebe que 813 mil carteiras registraram perdas de 2 bilhões de dólares. Só que, nesse caso, não houve ali uma acusação de fraude contra o Trump e a equipe dele. Até porque existe todo um projeto em torno, tem ali o pessoal que né, que dá as respostas, e a movimentação não foi considerada atípica, porque, de fato, o mercado de criptomoedas tem, às vezes, essas ondas de valorização e desvalorização muito rápida. Nesse caso, o Trump não foi acusado de nada. Mas depois a gente fala, inclusive, que, primeiro que tem uma implicação ética, né? Óbvia, que ele é presidente dos Estados Unidos, se ele lança qualquer produto, se ele participa de um empreendimento privado e utiliza, inclusive, a sua conta na rede social para falar a respeito disso, a gente está tendo aí, no mínimo, uma implicação ética muito grave. Mas a principal relação não foi entre Milei e Trump que foi feita, mas sim entre Milei e Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos. E por que isso? Porque ela também lançou uma moeda digital, que aí sim muita gente entendeu que o que aconteceu no movimento, quando a Melania lançou ali a moeda dela, que houve sim um movimento que foi característico de golpe, que caracterizaria esse rug pull, né? Esse empreendimento acabou gerando 87 milhões de dólares em lucro, mas teve também uma queda muito rápida, muito suspeita, e foi identificada ali pelo menos uma das pessoas, que é o operador estadunidense, que participou do lançamento dessa moeda, também, que ele disse que só promoveu, ele não participou do projeto, e ele participou do projeto da Melania Trump. Então, existem aí alguns indícios, né, existem similitudes entre um caso e outro. Agora, quando a gente vai vendo todo o escândalo, né, tem todo esse envolvimento do presidente Javier Milei, nós temos aí outros escândalos derivados, e esse aconteceu
ontem à noite, inclusive, que foi uma questão de uma entrevista concedida por Javier Milei, né? Depois de trair um quilombo judicial, diz aqui o Milei nesse trecho, o que aconteceu? Ele deu uma entrevista para um veículo amigo, muito amigo, e é tão amigo que as perguntas estavam combinadas. O que aconteceu ali? Chegou um dado momento que o jornalista, Jonathan Viale, ele faz uma pergunta para o Javier Milei, e o assessor do Milei chega e interrompe a entrevista. Né? Ele interrompe a entrevista e fala, olha, esse daqui não, esse daqui pode dar aqui o quilombo judicial, uma confusão jurídica, né? Pode dar um problema, um imbróglio para a gente. Então, é melhor não fazer essa pergunta. E aí a entrevista foi cortada, a entrevista mesmo com as perguntas combinadas, ela foi gravada, né? Ela não foi transmitida ao vivo para se sentir o grau de insegurança, o grau de temor que tinha ali, e tem Javier Milei em relação ao desdobramento desse caso, e esse trecho, obviamente, não foi ao ar, só que ele acabou vazando nas redes sociais e todo mundo viu que existia uma combinação, que na verdade era uma entrevista totalmente, não tinha nenhum tipo de espontaneidade ali e não tinha também nenhuma intenção de se trazer qualquer possibilidade de explicação ou verdade dos fatos mesmo. O que tinha ali era só uma operação para que Javier Milei pudesse se explicar não, dar suas explicações, que inclusive orientadas do ponto de vista judicial. Então, agora nós temos ali na Argentina, obviamente, um ambiente político bastante conturbado. Um advogado, Jonathan Baldivieso, inclusive disse à Associated Press que número indeterminado de fraudes ali podem ter sido cometidas por associação ilícita, né? E foi ali, e ele atribui, na verdade, a Javier Milei a prática do delito, né? A prática do crime de fraude, sendo que podem, como disse aqui, haver conexões de outros crimes. E a oposição está tentando se movimentar para promover o impeachment do presidente. É bom lembrar que esse caso, inclusive, fez com que a Bolsa de Buenos Aires desabasse. Então, mesmo aquilo que o Milei conta como seu principal aval, que é a proximidade dos mercados, acabou ficando abalada. E esse caso é muito sintomático, por quê? Porque, como a gente sabe, Milei é uma espécie de mímese do Donald Trump. Né? Ele tenta imitar o Trump em tudo, inclusive nessa questão do incentivo às criptomoedas. E as criptomoedas, elas podem ser um investimento só, ou podem ser também, justamente por essa questão da falta de transparência de quem dá o dinheiro e de quem está retirando. Você tem as carteiras digitais associadas, mas não sabe quem que está mexendo ali. Pode servir, por exemplo, para que um político receba doações de forma ilegal. Isso, vários especialistas já advertiram, e aí a gente tem um problema ético ainda maior da implicação de uma figura política que, de repente, pega e lança uma moeda, ou, se não lança uma moeda, promove uma moeda de alguém. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, inclusive, prometeu que o país seria a capital mundial da criptomoeda, e o que boa parte desse mercado quer é desregulação, quer que o Estado, na verdade, deixe de regular, deixe de fiscalizar. Isso é muito grave, porque já tem, inclusive, uma outra parcela do mercado de criptomoedas dizendo, gente, se desregulamentar isso daqui, vai virar um celeiro de golpes maior do que já é, né? E tem gente séria que tenta ali fazer seus negócios de investimento com criptomoedas, vai virar um celeiro de golpes muito, muito gigantesco e vai acabar com o negócio. Então, existe até uma divisão, que é uma divisão um pouco do capitalismo clássico, desse capitalismo improdutivo, desse capitalismo financeirizado que nós temos hoje. Tem gente querendo ir com muita sede ao pote e tem outros dizendo assim, olha, será que é isso mesmo? Né? Será que a gente não vai acabar com o nosso próprio negócio fazendo isso? Mas o fato é que é um problema grave, é um problema sério. Presidentes e figuras políticas não deveriam se envolver nesse tipo de negócio do ponto de vista ético, e a gente está vendo as implicações legais também que isso pode ter. Agora vamos acompanhar os desdobramentos, a gente vai continuar falando desse assunto aqui nos próximos dias, porque a credibilidade de Javier Milei que ele tinha junto ao chamado mercado, que é realmente o grande eleitor do presidente argentino, está muito abalada. Vamos ver se essa história tem reversão ou se vai acabar aí desencadeando o impeachment, um processo de saída de Milei da presidência argentina. Mas o caso é sério.